Bom dia, minhas irmãs, minhas irmãs. Como que estão todos? Que Jesus abençoe, ampare e proteja cada um de vocês. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos fazer o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Nós vamos ler o trecho da beneficência. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que convidará: quando derdes um jantar a uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem retribuírem o que de vós receberem. Quando derem um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa ouvindo essas palavras, disse-lhe feliz do que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículo 12 e 15. Bom, meus irmãos, só que nós vamos ler a parte da beneficência do Evangelho. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo mais puro e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturba. Pudesseis compreender tudo que de grande e de agradável encerra na generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura, as outras com um olhar de si mesma, se dispa jubilosa para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar a que celebrais, quando representantes da divindade levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando verdes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente da esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar essas palavras que como agudo punhal se lhes encerra no coração materno: estou com fome. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com vossos irmãos, e de encontro dos infortúnios, e de em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas, e de meus amados, meus bens amados. E tendes em mente estas palavras do Salvador: quanto vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos que é a mim mesmo que o fazeis. Olha, meus irmãos, que leitura linda, né? Eu acho essa leitura muito bonita, muito íntegra, né? Na atitude, né? Porque ela fala tudo aquilo que nós precisamos ouvir de verdade, né? E a beneficência, meus irmãos, por ser a mais fácil,
é a que nós mais deixamos de fazer. Mais deixamos de olhar os nossos irmãos. Às vezes, nos grandes infortúnios, das dificuldades, do sofrimento dos nossos irmãos, às vezes a gente sente, né, assim, necessidade de estar fazendo alguma coisa em favor daqueles que sofrem um acidente, assim, da natureza, alguma coisa assim. Aí a gente faz, isso faz com que a mídia chama atenção e aí todo mundo levanta e vai ajudar, né? Mas e os infortúnios ocultos, meus irmãos? Aqueles que ficam escondidos em seus lares, aqueles que ninguém vê, ninguém escuta, que ninguém fala porque tem vergonha. Qual o pai de família que é trabalhador, que fica desempregado, meus irmãos? E não tem o que comer em casa, porque as dificuldades que a gente enfrenta são cada vez maiores. Imagine, não vamos falar de quem ganha muito, não, vamos falar de quem ganha pouco. Quem ganha um salário mínimo para sobreviver, paga aluguel, tem um monte de filhos. Meus irmãos, é esses que mais perdem o trabalho. Parece um golpe, né, do destino, mas são os que mais ficam sem trabalho, meus irmãos. É os que não podem perder, porque tem aqueles que alimentam, aqueles que amparam, aqueles que ele tem que proteger. Então, meus irmãos, quase sempre a mãe precisa deixar suas casas para ir trabalhar também, para poder juntar aquele dinheiro para poder fazer alguma coisa da vida para aqueles pequeninos que estão ali. Então, meus irmãos, é sobretudo a isso que nós vamos chamar a atenção. Meus irmãos, um homem íntegro, de caráter, ele tem vergonha de falar que sente necessidade das coisas, ele tem vergonha, e tudo que ele recebe na sua mão vai direto para os seus filhos. E quando não tem nada para eles, meus irmãos, olha, imagina a dor que não há nesse coração desse pai aflito, dessa mãe aflita. Quantas mães cuidam dos seus filhos sozinhas, com míseros salário mínimo, ou às vezes até menos, né? Porque ultimamente, quando não tem emprego, eles perdem o emprego, eles vivem de Bolsa Família. Meus irmãos, e essas pobres crianças, como é que vai ser isso? Eles não sabem se compra arroz, se compra um leite, se compra um mimo, um doce para os seus filhos com aquele dinheiro. E aí esses meus irmãos que a beneficência chama atenção para que a gente vai atrás, vai buscar. Meus irmãos, a mídia, né? A mídia, não é bem a mídia que eu ia dizer, outra coisa. A mídia, nós já falamos sobre a mídia, né? A mídia divulga, né? Quando assim há uma calamidade grande, né? Que acontece com os nossos irmãos infortunados. Eles precisam de ajuda, logo chega muita, né? Então, a gente está falando daquele, mais principalmente daquele que está na sua casa, que se tem necessidade das coisas e não tem, meus irmãos. E quando acontece de um dos filhos adoecer, né? O que acontece? E quando tem um filho doente nesse lar, né? Um filho que depende totalmente dos pais ou da mãe. Então, meus irmãos, é a esses que Deus está te pedindo ajuda, está te pedindo para amparar.
Então, quando ele fala dessa beneficência, meus irmãos, ele está falando lá no início do livro, do Evangelho de Deus, né? Convidar os pobres e os extropiados, dar sem esperar retribuição. Porque agora que eu ia falar a mídia, eu não queria falar a mídia, eu queria falar assim, as pessoas, naturalmente, todas as pessoas, elas sempre, né, fazem suas festas, fazem as suas reuniões e faz questão de trazer essas pessoas que possam chamar de volta, né? Para retribuir aquele convite. Ah, vou chamar fulano porque o fulano vai fazer uma festa e ele vai me chamar. Ah, vou chamar fulano de tal porque fulano de tal vai ter o casamento dos filhos, da filha deles, eles me chamar. Meus irmãos, pense, meus irmãos, se algum dia você precisar, são os primeiros a virar as costas para você. Quem vai te ajudar é Deus, é o nosso Pai, que está lá em cima e está vendo tudo. Então, quando Ele pede para a gente convidar os pobres e os estropiados, meus irmãos, eles não, naquela época era uma parábola, uma história que ele contava, porque ele tinha que contar alguma coisa que fosse assim, forte aos nossos olhos, para que a gente focasse a mente naquilo, né? Então ele falava os estropiados, porque os estropiados eles não andavam, eles precisavam de ajuda. E hoje em dia, meus irmãos, dignos são os nossos irmãos que têm alguma deficiência física, porque são capazes de fazer coisas melhores do que nós. Tamanha é a força de vontade dessas pessoas de mostrarem, de terem atitudes melhores do que a nossa, que temos todos os membros, né, que estão aqui. Então, meus irmãos, nós não estamos falando contra esses irmãos, ao contrário, né? Nós estamos tentando explicar que naquela época, realmente, essas pessoas precisavam de ajuda mesmo, né? Porque eles ficavam dentro de casa e para sair ou para ir para algum lugar, eles tinham necessidade de ajuda de outras pessoas. Tão calorzão, meus irmãos do céu, nem custando aguentar. Então, quando esses irmãos fazem alguma coisa em favor desses irmãos que estão tendo necessidade de alguma coisa, nós não estamos agradando só aquelas pessoas que recebem. Nós estamos agradando principalmente Deus, nosso Pai. Estamos agradando nosso irmão maior, que é Jesus, nosso Mestre Divino. Porque quando destes um festim, disse Jesus, não convideis para eles os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas e tomadas ao pé da letra, tão sublimes, se lhe buscarmos o espírito. Não é possível alguém reúna à sua mesa mendigos da rua. Seria uma linguagem quase sempre figurada para os homens incapazes de apanhar os delicados martírios do pensamento. Precisavam se servir de imagens fortes que produzisse o efeito de um colorido vivo. Vocês entenderam, meus irmãos? O que Deus quer falar com isso? O que a Bíblia, o nosso Evangelho, quer falar com isso? Ele quer falar com isso, meus irmãos, que nós passamos a cuidar mais dos nossos irmãos, a preocupar mais com os seus irmãos. Eu acho que cada um de nós
Imaginamos uma família da qual precisa e que a gente conhece e que a gente poderia estar ajudando sempre que possível, meus irmãos. Não com roupas velhas, né? Roupas surradas, rasgadas, descosturadas ou faltando botões, zíper, não. Com uma coisa assim que você sabe que eu vestiria e você também, em qualquer situação. Uma roupa, né, que possa cobrir essas pessoas. É, não estamos falando para que você deixe essas pessoas necessitadas de você o tempo todo, não. Mas ajudá-las quanto sempre que for possível, fazer alguma coisa, né? Uma cesta básica também, né? Não é que uma cesta vai resolver o problema delas, né? Porque quase sempre essas pessoas comem por arroz, feijão, por falta de mistura, por falta de uma carne, um frango, um trem. Nós não estamos pedindo isso para você. Deixe que isso elas comprem com o pouco que elas têm. Mas ajuda no alimento, no arroz, no feijão, na cesta básica mesmo, meus irmãos. É nisso que Deus espera que nós façamos alguma coisa em favor de nossos irmãos. É bem complicado, né, meus irmãos? Às vezes a gente costuma, deixar sobrar dentro da nossa casa ou deixar perder alguma coisa que está na geladeira, né? E não tem coragem de falar, ó, antes de perder, já que vai sobrar, eu vou dar para fulano de tal, vou lá levar. Já dá uma janta, um almoço, porque a janta nossa, meus irmãos, das pessoas simples, é uma mistura. Um repolho, uma abóbora. As coisas mais simplesinhas que vocês imaginar que você está perdendo dentro da sua geladeira, uma batata. É uma coisa que poderia ser uma refeição na casa desses irmãos. Não estou falando velho, estragado, não, meus irmãos. Quando você vê que vai perder, que você não vai usar, dá um fim útil. Leve até essas pessoas. Com certeza elas vão gostar. Se você sempre ajudar, não vai ser uma coisa assim. Porque às vezes, meus irmãos, a maioria de nós pensamos que se fizermos isso, nós vamos estar. Desculpa. A maioria das pessoas pensa que às vezes, se nós fizéssemos, nós poderíamos estar assim humilhando essa pessoa. Mas olha, quem sabe fazer faz com tanto jeitinho que não parece ser humilhação para quem recebe. Não, meus irmãos, não parece não. Ao contrário, eles ficam tão agradecidos, né? Não sei se vocês lembram aquela história do filme, né, do André Luiz, do livro No Nosso Lar, que ele fala que a única pessoa que fez uma prece para ele foi uma pessoa que ele ajudou, que ele atendeu, né, de graça. Mas só que ele atendeu aquela pessoa de graça, porque aquela pessoa ficava insistindo ali, incomodando, atrapalhando, enchendo a paciência. Então, eu vou acabar com isso logo de uma vez. E vou atender esse moço logo de uma vez. E era uma senhora, e foi a única oração que ele recebeu, irmãos, quando ele desencarnou. Não foi da esposa, não foi dos filhos, foi de uma pessoa que ele fez uma dádiva, que ele doou alguma coisa dele para ela. E ela ficou tão agradecida que nunca mais esqueceu. Mesmo depois que ele morreu, desencarnou,
essa pessoa continua fazendo oração para ele. Pelo menos naquela época, né, meus irmãos? Hoje ela já deve estar no plano espiritual. Então, era pessoa simples, uma pessoa que não podia pagar uma consulta. Nós sabemos que o André Luiz, ele era médico, né? E essa pessoa não podia pagar essa consulta. Então, ele atendeu ela, mas atendeu ela para sair, para largar, né? Para desocupar ali, porque ele, nossa, eu não aguentava mais ver a cara dela ali. Então, mas e olha que ela pensa aqui, né, meus irmãos? Ela ficou tão agradecida e tão feliz com ele que a única oração que valeu no mundo espiritual para ele foi essa prece. Então, já pensou, meus irmãos, alguém fizesse prece por nós, por conta de alguma coisa que você fez, que agradou, que deixou essa pessoa feliz? Essa oração, como diz o nosso irmão aqui, ó, que fala lá, um dos que achava a mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe feliz que comer do pão no reino de Deus, feliz do que comer do pão no reino de Deus. Meus irmãos, isso é toda a história, toda o que a gente quer explicar. Vamos esquecer esse negócio de tratar um amigo, porque um amigo precisa me devolver uma festa, porque eu convidei, eu fiz e aconteci, tratei ele muito bem na minha casa. Não, Jesus está falando aqui, ó, não é pra gente fazer isso, porque não é bem assim que funciona, né? Porque você pode fazer uma festa assim, se quiseres, né? Se quiseres, se puder, não tem mal nenhum. Mas o que eles estão fazendo, falando aqui, Jesus está falando aqui para a gente convidar aqueles que não têm como retribuir para a gente. Quer dizer, convidar não é a gente fazer uma festa para pôr tudo de comer em cima de uma mesa e ir lá e chamar alguém para festejar. Não é isso. O pão que você come é do seu... é o seu repasto, né? O seu meio de viver, né? É a sua... Eu perco as palavras no momento desse, meus irmãos. Espero que mais na frente, quando eu estiver melhor, eu melhore mais as inspirações. O repasse que a gente quer dizer é assim, o meu coisa financeiro, o que eu tenho, né? Eu tirar daquilo que eu tenho para me doar para aquele que não tem, ou que tem menos do que eu, né, meus irmãos? Porque às vezes você chega lá e fala assim, uai, fulano disse que estava passando fome, mas cheguei lá, os filhos dele estavam comendo. Gente, os filhos estavam comendo alguma coisa que ele conseguiu pôr na mesa, porque é pouco, é pouco, é pouco. Como que você faz com salário mínimo, meus irmãos? Como que você põe comida, compra remédio, vocês sabem que os remédios estão tão caros. Como que você compra roupa, né? Roupa tá mais acessível para se comprar, mas ou você compra a roupa e compra um alimento, ou você compra um alimento e não compra a roupa, ou compra a roupa e esquece o sapato, e assim vai. E para quem tem muitos filhos, meus irmãos, pesa sim. É a esses que nosso Pai está pedindo para que a gente ajude, ampare, porque esses é que deitam na cabeça toda noite no travesseiro, chorando, porque não sabe como vai ser o dia de amanhã.
A beneficência, meus irmãos, ele é tão sublime que é uma coisa que não é de nossa, é de cima, é de Deus, é de Jesus, é Ele que vem ensinar, dar, doar, dividir. É isso que Jesus pede para nós. Não adianta nada a gente ter todo mês aquele mundo, aquele ter as coisas para que os outros vejam isso. Meus irmãos, não se preocupe com isso, porque a inveja é muito grande. A inveja faz mal, a inveja adoece. A inveja adoece aquele que recebe o olhar de... Nossa, não sei nem como dizer. Eu tenho um amigo, meus irmãos, que fala assim para nós, assim, gente, a pior doença é a inveja. Que uma pessoa que tem inveja, essa pessoa está doente mesmo. Porque tudo que ela olha enfraquece ou piora ou morre. Então, por que ativar nas pessoas o que ela tem de mais ruim, meus irmãos? Que quanto mais nós adquirimos para nós, quanto mais adquirimos, quanto mais guardamos, quanto mais enchemos o nosso, como é que chama? Quanto mais nós enchemos os nossos cofres de dinheiro, de joias, de coisas boas, nós estamos, meus irmãos, sentindo falta na mesa daqueles que são mais simples. Se você tem 2, 3 copos, é uma maneira de dizer. Não é assim, é uma maneira de focar naquilo que a gente quer dizer. Olha, se você tem 2 copos para você beber água, você só tem uma boca. Se você tiver mais de 2, tá faltando na mesa de alguém. Alguém tá passando sede por falta de um recipiente para beber. É assim, sim. Pois é, meus irmãos, hoje nós vamos gravar só assim, é só isso. Mas espero assim que eu pude explicar direitinho do que se passa, né? O que Jesus quer exatamente com a gente, com essa leitura, né? Porque ele tem nos ajudado sempre, né? Ele fala da caridade moral, que é a mais fácil, a que menos custa para nós e a que mais a gente tem dó de fornecer, que é a caridade moral. Tem gente que fala assim, eu vou te dar um conselho, mas se você não quiser ouvir esse conselho, não tem importância, não. Que conselho é assim, eles falam, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Ao tanto que nós somos estranhos. Um bom conselho é a maneira de dizer, mas um bom conselho, às vezes, no momento necessário, preciso, é a maior caridade que você possa dar, meus irmãos. Às vezes, nossa, eu tô suando tanto. Às vezes, quando você não precisa doar nada, doa o seu tempo, a sua coragem, porque tem que ter coragem para fazer isso.
tem que ter coragem de largar suas coisas na sua casa para fazer alguma coisa para o seu próximo. Repara para vocês verem, meus irmãos, quando você faz isso, é o dia que mais você consegue fazer as coisas dentro do seu lar, tudo que você precisava ter feito naquele dia e ainda te sobra tempo. Você vê tanto que é agradável aos olhos de Deus, que além dele te amparar, ele ainda te ajuda, te auxilia. Você faz tanta coisa naquele dia que você nem imagina que você fez tudo isso. Pois é, meus irmãos, que Jesus abençoe, ampare e que nós possamos lembrar da moral, da caridade moral, né? Não temos a caridade material, fazemos a caridade moral, porque na verdade a caridade material é um exercício para aprender a fazer a caridade moral. Que Jesus abençoe a todos. Fiquem todos na paz de Deus e um beijo no coração.